Vamos combinar que ver sangue em geral não é uma das experiências mais agradáveis, e muito menos ver sangue saindo do próprio corpo. Por isso, encontrar urina com sangue, o que chamamos de hematúria, pode ser um grande susto. Mas então, o que fazer quando a urina sai vermelha? Sangue na urina é perigoso? Vamos responder essas dúvidas e muitas outras. Eu sou João Brunhara, médico urologista, e esse é o Homens Cast, o podcast da Homens sobre saúde masculina. Mas hoje vamos falar de um tema que interessa tanto homens quanto mulheres. Não é segredo nenhum que praticamente ninguém fica confortável em ter um sangramento inesperado no corpo. No caso da urina com sangue, o sangramento pode se manifestar de algumas formas diferentes, seja urina com sangue escuro, com sangue vivo ou até mesmo uma urina marrom. Em alguns casos, pode acontecer de a urina sair com pedaços marrons, o que normalmente representam coágulos, ou seja, aquele sangue que ficou parado por algum tempo e se tornou sólido. Na verdade, no geral, a urina marrom pode representar um sangramento que já aconteceu há algum tempo, enquanto um sangue vivo indica um sangramento mais recente. Mas cabe mais uma observação sobre a urina marrom antes de falarmos das causas de sangramento. Se você está se perguntando o que pode ser urina marrom, existem algumas outras causas além de sangramento. Por exemplo, uma urina marrom claro pode ser simplesmente a urina muito concentrada, que acontece com alguém que não está se hidratando bem. Por outro lado, uma urina marrom escuro, ou cor de Coca-Cola, pode ser devida a uma alteração da bilirrubina, que é uma enzima do fígado, ou seja, pode não ter nada a ver com sangramento na urina. Mas voltando à hematúria propriamente dita. As principais causas de urina com sangue são pedras nos rins, infecções urinárias, tumores da bexiga, tumores no rim e doenças inflamatórias dos rins, as chamadas nefrites. Uma outra causa possível de sangramento, principalmente entre homens mais velhos, é o crescimento da próstata e das suas veias, mas sem que isso represente uma doença por si só. Além disso, todas essas causas podem ser potencializadas pelo uso de medicações que alteram a coagulação do sangue, por exemplo, aspirina ou anticoagulantes. De todas as possibilidades que falamos, as mais preocupantes são os tumores da bexiga e do trato urinário. Eles são mais comuns entre homens, entre fumantes e, sobretudo, acima dos 50 anos de idade. Por outro lado, as inflamações do rim, as chamadas nefrites, acontecem mais em pessoas jovens e mais em mulheres, e não costumam causar dor nem ardência, sendo confirmadas através de exames mais detalhados. Já as pedras nos rins podem acontecer em qualquer idade, seja em homens ou mulheres, e costumam vir acompanhadas de dores fortes nas costas. E por fim, outra causa que é comum em qualquer idade são as infecções urinárias, e geralmente elas são marcadas por ardência para urinar. E como é o sangue da infecção urinária? Normalmente é um sangramento de pequena quantidade, deixando a urina numa cor vermelho claro, mas em alguns casos pode ser um sangramento em maior quantidade. Outra causa mais rara de hematúria é a endometriose na bexiga, que só acontece em mulheres. Nesses casos, o sangramento na urina só acontece durante o período menstrual. Outras causas menos comuns incluem a tuberculose de trato urinário, a inflamação da bexiga não infecciosa, chamada de cistite intersticial, e também a presença de veias anômalas do trato urinário que causam sangramento. E para quem estiver com essa dúvida, mais um esclarecimento. Quando existe sangue visível na urina, chamamos isso de hematúria macroscópica. Na maioria das vezes, existe algum problema para ser descoberto nesses casos. Já quando a urina tem um aspecto claro, sem sangue, mas algum exame de urina aponta a presença microscópica de sangue, chamamos essa condição de hematúria microscópica. E aqui, na maioria das vezes, a hematúria microscópica não revela nenhuma doença séria, porém, precisamos investigar mesmo assim. Bom, e o que fazer quando a urina sai vermelha? A primeira coisa a se fazer é marcar uma consulta com um urologista, que ajudará a investigar e desvendar o que está acontecendo. Através das características pessoais e dos sintomas, é possível direcionar a maior probabilidade do diagnóstico. Por exemplo, um homem fumante de 70 anos tem risco alto de um tumor na bexiga,
mas sempre são necessários exames complementares. Os primeiros exames mais simples a serem feitos são os de análise da urina, tanto para comprovar a quantidade de sangue, quanto para investigar se existe uma infecção urinária. Pode ser feito também um exame chamado citologia urinária, que consiste na pesquisa de células de câncer na urina. Também é possível analisar o formato das células do sangue na urina. No caso das nefrites, as células do sangue ficam com um formato alterado, o que se chama dismorfismo eritrocitário. E essa é a grande pista para suspeitar que um problema que causou o sangramento foi uma nefrite. Também é fundamental fazer algum exame de imagem do trato urinário. Idealmente, fazemos uma tomografia do abdômen com contraste, que é o exame mais detalhado para enxergar os rins, os ureteres e também a bexiga. Porém, se o exame não estiver disponível ou não puder ser feito, por exemplo, se a pessoa tiver alergia ao contraste, podemos iniciar essa investigação com um ultrassom do trato urinário. Os exames de imagem poderão mostrar pedras, os chamados cálculos urinários, estejam elas nos rins, no ureter ou na bexiga. Da mesma forma, os exames devem conseguir apontar a presença de algum tumor na bexiga ou no restante do trato urinário, sendo que a tomografia é mais precisa para pesquisar problemas nos ureteres. Por fim, quando necessário, podemos fazer um exame chamado cistoscopia, que consiste em olhar a bexiga por dentro com uma microcâmera introduzida através da uretra. Esse exame é capaz de visualizar um sangramento das veias da próstata, mostrar tumores pequenos da bexiga que não sejam visíveis na tomografia, ou mesmo enxergar uma inflamação da bexiga e fazer uma biópsia quando for necessário. Em conclusão, apesar de ser relativamente comum, a presença de urina com sangue pode significar a presença de alguma doença potencialmente grave. Ainda que a maioria dos casos sejam benignos, é importante descartar a presença de algum tumor, e por isso, a consulta ao urologista é muito importante. E se você tiver dúvidas ou comentários, continue essa conversa nos nossos canais no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ou no blog homens.com.br/blog. Te vejo lá.